prazer estar aqui com você em mais um encontro com a vida. Deus tem vida para você. Querido, imagine se nós tivéssemos tido a oportunidade de andar com Jesus. Há 2000 anos atrás, de ver Jesus com seu corpo físico. Se tivéssemos tido o privilégio de poder dizer para o Senhor: Senhor, me dá as suas vestes, o seu manto, para que eu possa lavar as suas vestes, o seu manto. Ah, como seria maravilhoso se a gente pudesse tocar no corpo físico de Jesus. Todos nós, sem exceção, eu acredito que queríamos ter tido esse privilégio de tocar em Jesus. Pedro tocou, João tocou e tantos outros tocaram. Mas eu quero te dizer que nós nascemos num outro tempo, numa outra época. Mas hoje nós também somos abençoados. A Bíblia nos diz em João, no capítulo 14, no versículo 16: E pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, consolador, semelhante a mim, o Espírito da verdade, para estar com vocês para sempre. O mundo não pode recebê-lo, porque não vê nem o conhece. Todos, na época de Jesus, que estavam ali em Israel, ali na Palestina, puderam ver Jesus. Todos que queriam puderam tocar em Jesus, porque Jesus tinha um corpo físico. Mas a Bíblia nos diz que quando o Senhor Jesus Cristo, o Messias, subiu para o Pai, Ele disse antes: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou dar um outro consolador, semelhante a mim, foi o que disse Jesus. O Espírito da verdade, o Espírito Santo. Jesus veio para todo mundo, mas o Espírito Santo, diz a Bíblia, que não é para o mundo. O Espírito Santo é para os filhos de Deus. Primeiro os judeus e depois nós, todos os gentios que cremos em Jesus. O Espírito Santo é um presente de Deus para a igreja de Jesus. Ah, e se o Espírito Santo tivesse um corpo? Em Atos 2 nos fala da descida do Espírito Santo. Se o Espírito Santo tivesse um corpo, o corpo do Espírito Santo teria 2000 anos. Porque nos fala em Atos capítulo 2 sobre a vinda do Espírito Santo para estar com a igreja. Fala o tempo, a data, a época, a hora, 9 horas da manhã, as pessoas que lá estavam presentes, 120 pessoas, o local, o cenáculo, lá no Monte Sião, em Jerusalém, tudo muito detalhado. E o Espírito Santo hoje é Deus que está conosco. Ele está dentro de nós, dentro de cada cristão, e Ele está ao nosso lado. A Bíblia diz que Ele está ao nosso lado para nos ajudar, porque Ele é ajudador, Ele é consolador, Ele é aquele que nos guia, que nos orienta, Ele é o nosso mestre. Querido, a vida cristã sem o Espírito Santo não é difícil. A vida cristã sem o Espírito Santo é impossível. É impossível nós vivemos nessa terra sem a presença do Espírito Santo. E o fato do Espírito Santo não ter um corpo físico, facilmente nós o ignoramos. Facilmente nós podemos passar o dia, a nossa vida, sem ter a comunhão com o Espírito Santo. E não é apenas de vez em quando, numa música, ou às vezes aqueles que têm os dons espirituais, que oram em língua, podem se relacionar com o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo quer que relacionemos com Ele diariamente, continuamente, porque Ele é uma pessoa. O Espírito Santo não é um vento, o Espírito Santo não é um fogo, Ele é uma pessoa que está conosco, está do nosso lado, e o Espírito Santo quer se relacionar conosco. Ele está aqui na terra, não porque Ele tem prazer nessa terra, Ele está aqui porque Ele tem prazer em cuidar da igreja. Essa é a missão do Espírito Santo. Jesus esteve aqui na terra por 33 anos apenas, e o Espírito Santo, Ele estará aqui conosco enquanto nós, a igreja, o povo de Deus, estivermos aqui. Ele estará conosco, porque essa é a missão do Espírito Santo, nos ajudar, nos consolar, nos guiar. Ele é o nosso mestre.
Eu não sei se você conhece o Espírito Santo. Não adianta apenas sermos batizados no Espírito Santo. Não adianta apenas termos dons espirituais. São os presentes que Ele nos dá. É maravilhoso os dons espirituais. Todos eles, sem exceção, são lindos e maravilhosos e de proveito enorme para a igreja. Mas Deus quer que nos relacionemos com o Espírito Santo. Deus quer que o Espírito Santo seja o nosso companheiro, o nosso amigo. E eu te convido neste momento a você buscar o Espírito Santo, a você orar diariamente, pedindo a Deus: Senhor, abra os meus olhos para que eu possa ver o Espírito Santo, para que eu possa me relacionar com essa pessoa bendita que é o Espírito Santo. Ele é o nosso amigo e devemos buscá-lo mais que bens e mais que comida. Ele está conosco e eu te afirmo novamente: a caminhada cristã sem o Espírito Santo é impossível. Nós não teremos força para vencermos o pecado. Nós não teremos força para vencermos as dificuldades que estão por aí no dia a dia e que virão ainda sobre essa terra. Somente o Espírito Santo. E nós vamos falar com Ele nesse momento. Feche os seus olhos. Espírito Santo, obrigada pela tua presença. Obrigada porque estás conosco. O que seria de nós, amado Espírito, sem tua presença? O que seria de mim sem tua presença? Eu me submeto, Espírito Santo, inteiramente a ti. E eu entrego nas tuas mãos cada pessoa que me assiste nesse momento. Eu oro, amado Espírito, para que o Senhor toque nesse coração e faz aquilo que só o Senhor pode fazer. E eu oro, Senhor, não apenas para que o Senhor abençoe essa pessoa com aquilo que ela deseja ou que ela precisa. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor se revele a esta pessoa como amigo, como conselheiro, como consolador. Obrigado, Espírito Santo, porque o Senhor está conosco e o Senhor é a garantia da nossa salvação. Nós te amamos, Espírito Santo, e nós te amamos. Deus eterno te abençoe. Até o nosso próximo encontro com a vida, se Deus quiser.